Vamos lá, gente, começar. Já passou os 4 minutinhos de tolerância. Bom dia, Ju. Pronto, eu vou falar um pouquinho aqui, revisar com vocês, aí depois a gente trabalha nas questões aí da prova parcial, né? Das orientações. Então, como vocês me informaram aí, o assunto é movimento retilíneo uniforme, né? Variado. Mas antes de falar em movimento retilíneo uniforme variado, vamos ver o mais básico, né? Que é o retilíneo uniforme. Quando eu costumo iniciar os estudos de física, pessoal, eu sempre digo que física não é você decorar fórmulas, né? É lógico que você tem uma memória boa, decorar as fórmulas facilita você sair bem numa prova. O problema é que mais à frente você esquece e não é legal, né? Só simplesmente decorar. Então você deve primeiramente buscar o sentido, né, físico daquele tópico que está sendo abordado. Como é que eu aplico ele no meu cotidiano? Né? Como é que eu associo aquele conteúdo que está sendo visto ao meu cotidiano? Então vamos iniciar pelo movimento uniforme, né? O movimento dá a ideia de mudança de posição, né, de velocidade. Então não existe movimento sem você se deslocar, né? Sem haver uma mudança no espaço. E essa mudança do espaço com o decorrer do tempo a gente chama de velocidade. O uniforme dá a ideia de igualdade, né? O uniforme escolar, todo mundo com aquela farda. O uniforme de um time de futebol, todo mundo ali no padrão, parecido. Então o movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade é sempre a mesma, né? É um movimento ideal. Então, se um objeto está se movendo a 10 centímetros por segundo, isso quer dizer que a cada segundo ele tem sempre essa mesma velocidade constante. Está mostrando aqui na animação, né? Velocidade de 10 centímetros por segundo. A cada segundo eu tenho sempre o mesmo padrão. Certo? Esse intervalo aqui vai acontecer sempre no mesmo tempo, né? E eu vou ter sempre o mesmo deslocamento. Ele é meio que previsível, né? Eu vou somando o mesmo tempo e o mesmo deslocamento. Isso é a ideia de movimento retilíneo, porque ele está em uma reta, né? E uniforme, por eu seguir este padrão. Certo? Então, como é que você definiria velocidade? Eu vou sair aqui de Fortaleza para Sobral. Eu tenho um espaço de 220 quilômetros. Eu tenho 220 quilômetros. E um sujeito A, né, faz este percurso em 6 horas. E uma segunda pessoa faz esse percurso em 3. Quem foi o mais veloz aqui neste caso, pessoal? Sujeito 1 ou sujeito 2? Sujeito 2, não foi não? Isso, quanto menos tempo, né? Quanto menos tempo eu gastar, mais rápido eu vou chegar naquela cidade. Então, o que é velocidade? A velocidade, ela vai me dizer essa relação, essa variação de espaço pelo tempo gasto. Se eu pegar aqui 220 e dividir por 6, eu vou ter a velocidade desse primeiro sujeito, né? 220 dividido por 6. E aqui a mesma coisa. 220 dividido pelo tempo, que é 3. Eu vou ter essa velocidade, certo? Então, o que vai ser maior aqui? Esse segundo vai ser maior, não? Estou dividindo em menos partes. Eu estou dividindo esse 220 em 3 partes. Então, aqui eu vou ter uma velocidade maior do que este primeiro.
Então, isso é a definição de velocidade, pessoal. Sempre que pensar em velocidade, é a relação deste espaço que eu estou percorrendo, me deslocando, pelo tempo que foi gasto. Então, se você não lembra da fórmula, que é ΔS mais ΔT, mas lembra que é só obedecer essa relação, né, espaço pelo tempo gasto, o próprio nome, essa própria frase, espaço pelo tempo, já dá a fórmula de velocidade para você. Certo? Aí o que a gente tem que se ater aqui, né? Ficar atento. Existem várias unidades para medir uma distância. Eu posso medir essa distância em centímetro, em metro, em quilômetro, e assim vai, né? Existem várias unidades para medir o tempo. Posso medir o tempo em segundos, em minutos, em horas, em dias, em semanas, meses, anos. Então, para evitar confusão, se criou aquele sistema internacional, né? Chamado de SI. Então, quando uma questão se refere a este SI, você tem sempre que deixar a resposta em um padrão. Isso daqui é sistema internacional. Então, se eu faço um cálculo aqui para uma pessoa que está lá no Japão, para que essa pessoa entenda, né, este cálculo com facilidade, eu coloco tudo no sistema internacional, que é uma regra padronizar essas informações, né? Então, eu não vou usar, eu não vou medir distância em qualquer unidade. Para medir distância ou espaço, eu uso o metro. Travo aqui a mesa. Metro. Usado pela letra M. O tempo, eu uso segundos. Tá? Então, cada unidade de medida eu tenho um padrão, eu chamo de SI. Mas sempre que uma questão se referir ao SI, eu tenho que colocar nestes termos, né, nessas unidades padrão. Então aqui, por exemplo, aqui eu ia ter uma velocidade que está em quilômetro por hora, né? Eu informei que a distância estava em quilômetro e o tempo eu estou dando em hora. Quero a resposta no SI. Como é que eu faria isso, não? Eu tenho que converter tudo que está aqui, quilômetro em metro, que é a unidade padrão, e o tempo em segundos, né, que é o padrão no sistema internacional. Como é que eu faço isso? Pronto, eu sei que cada quilômetro, um quilômetro, tem 1000 metros, não? E uma hora tem 3.600 segundos. Ei, Cris, Oi. é só para te avisar que eu mudei todas as perguntas, as questões no teu WhatsApp, tá? Pronto, então já a gente trabalha em cima dessas questões. Beleza. Pronto, então eu tenho que transformar isso daqui, quilômetro por hora, 1 quilômetro por hora, em metros por segundo. Tá, 1 quilômetro são 1000 metros, e uma hora tem 3.600 segundos. Ó, veja aqui, eu vou cancelar 2 zeros com 2 zeros. Se eu dividir 10 por 10, dá 1. Se eu dividir em cima por 10, eu tenho que dividir embaixo pelo mesmo número, né, para essa fração ficar correta. Então, 3,6 dividido, 36 dividido por 10 dá 3,6. Pronto, eu vou só igualar essas duas coisas aqui. Então, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Certo? Então, o que quer dizer isso? Se eu dividir metros por segundo por 3,6,
para facilitar a ideia aqui, pessoal, você tem um objeto que é grande, não? E quer diminuir este objeto, certo? Então aqui, quilômetro por hora são unidades maiores do que metros por segundo, não? Então você quer pegar algo grande e deixar menor. Você vai dividir ou multiplicar este objeto que você quer deixar menor. Você faz que operação? Divide ou multiplica? Dividir. Isso. Então, aqui vai ser o fator de conversão. Este 3,6 não sai à toa. Sai do fato de que as horas têm 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, quando você quer pegar algo grande e deixar ele menor, você divide por 3,6. E se quiser deixar algo menor, tornar algo menor em algo maior, você vai multiplicar por 3,6. Certo? Essa é a regrinha. Então a gente já sabe que para encontrar essa velocidade, é só dividir o espaço. Então aqui, ó, pegando o exemplo da animação, né, eu tenho que o meu espaço a cada 1 segundo é de 10 centímetros. Ele está se deslocando 10 centímetros a cada 1 segundo. 10 dividido por 1 dá 10 centímetros por segundo. Essa é a velocidade dele, que está até aqui ilustrado em cima, né? 10 centímetros por segundo. Daqui para o terceiro ano, você vai se deparar constantemente com essa nomenclatura, variação de alguma coisa, né? Aqui eu tenho uma variação de tempo, e aqui eu tenho uma variação de tempo e uma variação de espaço. Sempre que lhe perguntarem sempre que lhe mandarem determinar uma variação, qualquer variação, ela vai ser aquele valor da grandeza final menos o inicial. Então, variação de posição, a posição final, menos a posição inicial. Uma variação de tempo, tempo final, menos tempo inicial. Certo? Sempre que você precisar determinar uma variação, você faz isso. Pega o último, menos o inicial. Aqui, quando a gente vai começar a contar o tempo, a gente começa o tempo em que valor, pessoal? Quando eu começo a contar o tempo... Oi? Em zero, né? Isso. Então, o tempo inicial aqui é 0. Certo? Então, vamos quebrar essa fórmula aqui, né? A fórmula da velocidade. Eu tenho a velocidade, essa velocidade é constante, né? Ela não muda, porque o movimento aqui ele é uniforme. Uma velocidade, vou só reescrever aquela mesma fórmula. Aqui eu tenho ΔS, né? Que é a posição final. Eu vou chamar só de S, que é como aparece nas fórmulas, né? Menos a inicial, que eu chamo de S0. E o tempo eu não tenho o tempo inicial, né? Eu só tenho um tempo, que é o tempo total. Vou colocar aqui o tempo total. Vou reescrever essa expressão, vou passar o tempo que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que S menos S0 vai ser igual a V vezes T.
E se eu passar isso daqui para o outro lado, vai com o sinal trocado, é menos, vai mais, não? Então fica S igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, a partir daquela expressão para a velocidade, eu encontrei uma outra equação, e essa equação vai me dizer onde o móvel vai estar após determinado intervalo de tempo. Então eu posso, de certa forma, prever a localização daquele móvel se você me disser quanto tempo foi gasto. Certo? Então aqui, ó, pegando este mesmo exemplo aqui, né? Onde a tartaruga vai estar após 4 segundos? A gente vê pela animação aqui que ela vai estar na posição 40 centímetros. Mas vamos supor que a gente desconhecesse isso. A gente vai localizar ela agora. A gente viu, a gente quer saber onde ela vai se encontrar, então a posição final. A posição inicial, ela está saindo do zero, né? Então essa posição inicial é zero. Mais a velocidade, a gente viu que ela tem uma velocidade de 10. E eu quero saber onde ela vai estar após 4 segundos. 10 vezes 4, 40. Então ela vai estar sobre 40 centímetros após 4 segundos. É exatamente o que a gente vê aqui. Certo? Então essa é a equação do movimento uniforme. É chamada até de a equação de sorvete, né? S igual a SO mais V vezes T. É só uma frasezinha para poder você decorar essa equação. Dúvidas até aqui? Lembravam disso tudo? Aqui tem um mapazinho mental, eu vou passar este arquivo depois para vocês. Dúvidas? Não, sem dúvidas. Gente, essa aula aqui não fica inibido não, viu? É para a gente mesmo reforçar, não é para ser só mais uma aula, não. Então é para vocês, se tiver alguma dúvida, qualquer que seja, uma vírgulazinha que vocês acharem que não entenderam, não tenha receio de se manifestar. Pronto, agora vamos ao conteúdo em si que você está vendo. Certo? Então, o mais comum, quando a gente está em um veículo, em algum automóvel, é a gente ter uma mudança de velocidade. Né? Essa velocidade não vai ser tão perfeitinha como a gente tinha no movimento uniforme, né? Sempre a mesma velocidade, no mesmo intervalo de tempo. A gente não tem isso no nosso mundo real. Certo? Os móveis se movimentam, mas se movimentam com uma certa mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade a gente chama de aceleração, certo? Então isso é a definição de aceleração. Mudança de velocidade. Então, da mesma forma que você tinha a definição de velocidade, né? A velocidade é a mudança de posição com o tempo. A aceleração é a mudança da velocidade com o tempo. Então a gente vai fazer a mesma expressão aqui para encontrar essa aceleração. Ela é a mudança de velocidade, então é a variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo. Isso é a definição de aceleração. Eu costumo sempre pedir para vocês identificarem, né, em um certo enunciado, você identificar do que se trata aquele número, aquele módulo, pela unidade que está acompanhando. Então a gente viu que uma posição, o S vai ser sempre dado em metro. O tempo vai ser sempre dado em
segundos. Isso daqui no sistema internacional, né? Porque pode ter mudança e você pode converter para essas unidades. A velocidade, a gente viu que a velocidade é o quê? É uma posição dividido por um tempo. Então, eu tenho uma posição que é metros, dividido pelo um tempo que é em segundos. Então, essa é a unidade de velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Então, se tem no enunciado 5 metros por segundo, eu já identifico que se trata de uma velocidade, certo? É a unidade que me faz identificar o que é aquele número. E a aceleração, eu estou dizendo que a aceleração é uma velocidade, então a velocidade é metros por segundo, dividido pelo tempo. O tempo é dado em segundos. Então, se eu obedecer aquela regrinha de fração, né, repetir a primeira e multiplicar por o inverso da segunda, eu vou ter que essa minha aceleração ela vai ser dada em metros, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, sempre que um número vier acompanhado por essa unidade, metros por segundo ao quadrado, eu já identifico que se trata de uma aceleração, certo? Então, no movimento uniforme, eu só tinha uma equação para a posição. Aqui eu vou ter uma equação para a posição, que a posição vai mudar à medida que o móvel se desloca, né? E vou ter uma equação para a velocidade também, porque a velocidade não vai ser a mesma. Se eu estou tendo uma aceleração, se eu estou pisando no acelerador do carro, este móvel vai se mover cada vez mais rápido, não? Certo? E essa grandeza que mede a variação da velocidade é justamente a aceleração. Então, como no exemplo aqui de uma queda livre, né? Onde o corpo está sujeito à aceleração de gravidade. Então, a gravidade é uma aceleração. Então, você vê aqui que no mesmo intervalo de tempo, um segundo daqui para cá, um segundo, eu tenho um aumento de velocidade, consequentemente eu vou ter percorrido um espaço maior, certo? Então, isso é um movimento acelerado. Eu tenho um aumento ou diminuição da velocidade, não? Consequentemente, eu vou ter também uma variação no espaço, certo? Então, aqui eu vou ter duas equações, uma para a velocidade e uma para o espaço. A equação da velocidade a gente pode tirar daqui. Eu estou só deduzindo de onde é que vem, né, pessoal? Não estou colocando só a fórmula para vocês decorar, mas eu estou mostrando de onde é que saem essas fórmulas. Pronto, vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez para a velocidade. Qualquer variação, então este ΔV aqui, ele é a velocidade final menos a velocidade inicial. Mesma coisa com o tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Só que para o tempo, eu começo a contar alguma coisa, né? Você pega o cronômetro e começa a contar alguma coisa, o tempo vai começar do zero. Certo? Então, se eu substituir aqui nessa equação, só reescrever, né, de forma completa, eu tenho que essa minha aceleração é velocidade final menos a inicial, que significa ΔV, né, sobre o tempo. Então, eu quero ver eu quero descobrir quanto é a velocidade final do corpo. Eu vou deixar só ela aqui isolada. Então, isso que está dividindo, eu passo multiplicando para o outro lado. E isso que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então, eu tenho uma equação para a velocidade. Ó. V
vai ser igual a VO, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Pronto. Da definição de aceleração, eu tirei a equação que me permite prever com que velocidade o objeto vai estar em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, vamos supor que a gente não soubesse aqui que após 3 segundos este objeto ia estar com a velocidade de 29,4 metros por segundo, certo? Eu tenho aqui o valor da aceleração da gravidade, né? A gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo. Ele estava inicialmente com a velocidade de zero, ele começou a cair com a velocidade inicial de zero. E eu quero saber qual vai ser a velocidade deste objeto após 3 segundos. Então, para determinar a velocidade final, você vai usar a equação da velocidade. Então, essa velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, que era zero, né? Velocidade inicial zero. A aceleração da gravidade, 9,8. Eu quero saber essa velocidade final quando tiver passado 3 segundos. Então vai dar simplesmente 3,9,8, que dá 29,4. Pronto. A gente tem aqui, né, o resultado que a gente esperava. Certo? Então essa equação da velocidade me permite prever onde o móvel, com que velocidade o móvel vai estar transcorrido determinado tempo. Será que tem como eu descobrir em que posição ele vai estar? Vamos lá. Vamos descobrir uma equação para a posição. Perguntas, pessoal? Eu tenho. Esse delta S, delta V e delta T, tem alguma diferença se eu não colocar? Se não colocar o delta, Tem alguma diferença? tem. O T não vai ter porque o T geralmente ele começa no zero, não? Mas, por exemplo, se ele fizer uma questão que ele cite o horário do dia, é um movimento, o carro saiu da cidade de Fortaleza às 3 horas e chegou em Sobral às 5 horas. Então ele não começou a contar do zero, certo? Então você vai ter que pegar a variação, o final menos o inicial, certo? Então este delta indica justamente isso, que eu não tenho um valor exato. Eu tenho um intervalo de tempo, um intervalo de espaço. Então, vai ter diferença se você não colocar a variação, né? Se você colocar só o S sobre o T, está dizendo que é um valor exato, né? Uma posição exata dividido pelo tempo exato. Na verdade, eu tenho que ter uma mudança de posição e uma mudança de tempo para haver velocidade. Então, o ideal é que sempre você pegue e coloque essa variação. Deu para entender, Débora? Deu sim, obrigado. Pergunta, gente. Aqui é o espaço para perguntar mesmo. Vamos lá. Vocês devem ter visto também com o professor Evaldo, não? Ou com o Rafael ainda, que quando eu tenho um gráfico, eu tenho um gráfico aqui. Aqui no eixo X eu tenho um deslocamento. E aqui no eixo Y eu tenho o tempo. Vamos lá, só reescrever a nossa fórmula da velocidade aqui. É o espaço sobre o tempo. Eu troquei só aqui as bolas. Deixa eu
Na verdade, aqui eu tenho um tempo, né? E aqui eu vou ter a velocidade. Já escrevendo aqui a nossa expressão da velocidade, eu disse que a velocidade é só dividir o espaço pelo tempo. Então, para descobrir o espaço, quando eu quero descobrir a variação de posição, o que eu faço? Essa variação de posição, isso daqui está dividindo, eu posso passar multiplicando, não? Vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, eu vou ter o meu deslocamento. Eu vou ter o tanto que aquele móvel se deslocou. No movimento uniforme, a gente viu que essa velocidade ela é constante. A velocidade não muda. Como é que eu represento isso num gráfico? Uma reta cortando y, né? Uma reta cortando y. Só um momento aqui que a bicha está brigando comigo. Então isso daqui é a minha velocidade. Minha velocidade ela é constante, ela corta o y sempre no mesmo valor. Certo? Isso indica que a velocidade é constante. Então se eu colocar um tempo aqui de 1 a 3 segundos, ele estava com a velocidade de 10 metros por segundo. Ele sempre vai ter essa velocidade 10, é isso que indica essa reta cortando y, né? Sempre com o mesmo valor. Se eu pegar qualquer ponto dessa reta e olhar para o eixo y, ela sempre vai cortar no 10. Então isso quer dizer velocidade constante. Então observe, se eu pegar este intervalo de tempo aqui, façam de conta que isso é uma reta. Vou pegar uma reta aqui. Observe que dentro deste intervalo eu estou varrendo uma área, né? Eu tenho uma área aqui durante este tempo. Como é que eu calculo a área dessa figura? Eu tenho aqui um retângulo, aqui eu tenho a base, que é o ΔT, e aqui eu tenho a altura, e a altura justamente é essa velocidade. Certo? Então, a área dessa figura, eu tenho aqui uma área, essa área vai ser a base vezes a altura. Velocidade vezes o tempo. Olha aí que interessante, né? Velocidade vezes o tempo, aqui eu tenho a mesma coisa, ó, velocidade vezes o tempo. Então, o que quer dizer isso? Que o meu deslocamento ele vai ser numericamente igual à área dessa figura. Então, quando eu encontro a área, eu encontro o meu deslocamento, que é V vezes T. Certo? Então, quando você tem um gráfico, você pode encontrar o seu deslocamento. É só determinar a área da figura, que essa área vai ser igual ao deslocamento do objeto. Então, vamos fazer a mesma coisa para o movimento acelerado. Vamos encontrar a área dele a partir do gráfico. Agora, no movimento acelerado, a velocidade não vai ser a mesma, né, pessoal? Ela vai crescer. Então, vamos supor que este móvel começasse aqui também no 10, só que a velocidade vai aumentar. Então, eu tenho aqui o tempo novamente, e eu tenho aqui a velocidade. E eu sei que se eu encontrar a área da figura que está sendo formada, a área da figura formada pelo deslocamento, ele vai ser igual à variação de espaço.
Então, se a gente encontrar essa área, a gente tem o deslocamento do corpo. Da mesma forma que a gente fez aqui no movimento uniforme. Então, vamos encontrar essa área. Como é que vai ser o gráfico da velocidade? Ele vai sair de uma velocidade inicial e com a aceleração, vamos supor aqui o mesmo 10, não? E com a aceleração essa velocidade vai aumentando. Então, se a velocidade vai aumentar, ela vai subir aqui no eixo Y. E essa velocidade só aumenta se o tempo também vai aumentar. Como é que eu represento isso? Um gráfico onde tanto o tempo e a velocidade aumentam. É uma reta crescente. Então, essa reta está dizendo que o tempo está aumentando e a velocidade também está aumentando. Então, eu posso dividir isso daqui, pessoal. Posso dividir essa área em dois pedaços. Este é o gráfico do movimento, essa linha preta. E observe que eu dividi aqui em duas figuras para facilitar essa minha conta. Certo? Vou colocar os mesmos valores aqui como exemplos. 5. Vou colocar outros valores diferentes. Pronto. Então eu posso dividir este gráfico em duas figuras, onde a primeira aqui eu tenho uma espécie de retângulo, né? Nessa segunda aqui eu tenho um triângulo, certo? Então eu posso calcular essa área aqui. Primeiro eu acho a área deste retângulo e somo com a área do triângulo, eu vou ter a área total. A área do retângulo mais a área do triângulo, eu tenho a minha área total. Então vamos calcular o que é este lado aqui. Aqui eu tenho uma variação de tempo, né? ΔT, que é o tempo total. Aqui, este pedacinho aqui é o meu 10, né? Que é a velocidade inicial. E o todo aqui, este todo aqui, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Até aqui tudo bem? Dúvidas? No microfone que às vezes eu não vejo o que vocês estão colocando aqui. Vai ficar gravado, viu, Ju? Depois você pode assistir. Pronto, então vamos lá, pessoal, calcular essas áreas aqui. A área do retângulo é simplesmente o lado. É a base vezes a altura, né? Então, a área do meu retângulo vai ser a base, ΔT, ou o tempo total, né? Que ele começou do zero, vezes a altura, que corresponde à velocidade inicial. E a área do triângulo, como é que a gente encontra a área do triângulo? É a base, que é o tempo, vezes a altura. Essa altura é a velocidade final, né? Aqui eu vou colocar só a velocidade final mesmo. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá, o meu ΔS vai ser a área do retângulo, VO vezes T, mais a área do triângulo, né? Essa área do triângulo, a base que é P, vezes a altura, aqui é V menos VO mesmo, vezes a altura, dividido por 2. Pronto, estamos chegando ao fim da dedução, vamos lá. Se você pegar a equação da velocidade, só para a gente substituir isso daqui, ó, a equação da velocidade diz que V é igual a VO mais A vezes T, né? A primeira equação que a gente deduziu. Então, se eu passar este VO para o primeiro termo, V vai ser igual, V menos VO vai ser igual a A vezes T.
Então, substituindo aqui, isso vai ser T vezes V menos VO, que é A vezes T, dividido por 2. Aqui é o mais, né? Pronto. O que é um ΔS, né? Sempre eu falei para vocês que uma variação é o final menos o inicial. Só reescrevendo aqui, só repetindo tudo. T vezes T é T ao quadrado, né, pessoal? KT2 sobre 2. E aqui eu tenho a expressão final para o movimento uniforme. S, eu passo S0 para o outro lado, ele vai positivo, VO vezes T, mais AT2 sobre 2. Então, aquela formulazinha complicada, ela não sai, ela não é dada de graça, né? Ela sai dessa dedução aqui. Estou mostrando de onde saiu essa equação. Então aqui tem um resumo, eu não vou pegar esse resumo, então vamos trabalhar aqui nas questões que foi colocada na lista agora. O estudo do movimento é separado de modo começarmos pelo mais simples para o mais complexo. O primeiro movimento que fomos apresentado é um movimento uniforme, que tem a principal característica de apresentar velocidade constante. O fato de ter a velocidade constante resulta que sempre que este movimento é em linha reta. Outro aspecto do movimento uniforme pode ser ressaltado o fato de que os intervalos de tempos iguais, um móvel, percorre deslocamentos iguais. Isso significa que, ao observar o deslocamento nos 10 primeiros segundos de um movimento, encontraremos o mesmo deslocamento dos 10 últimos segundos. O outro movimento que foi um movimento uniforme variado, defina com suas palavras este movimento, ressaltando as principais características e diferenciando com o movimento uniforme. Aqui não precisa eu responder, né, pessoal? Eu falei a definição e as características do movimento uniforme, ele está falando aqui. Agora ele quer que você explane do movimento uniforme variado, faltou um V aqui, né? MRUV. Então, quais são as características do movimento uniforme variado? Eu vou ter uma mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade é chamada de aceleração, né? E essa aceleração vai ser constante. Então, se a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada 10 metros a velocidade vai aumentar, ou a cada segundo a velocidade vai aumentar aquele valor de 10 metros, não? Então, no primeiro instante eu teria, se fosse 1 metro por segundo a velocidade, seria 10, no segundo que já aumentaria para 20, no terceiro 30. Então eu vou ter uma variação de velocidade constante. Tá? Então é só para você colocar essas características do movimento retilíneo uniforme. Então, você vai dizer que existe uma mudança de velocidade, essa mudança é a aceleração vai ser constante, ela pode ser positiva e negativa, né? Vamos ver a segunda. Dentro do estudo do movimento uniforme variado, vimos que ao ter que fazer previsões da localização do objeto, ou velocidade atual do objeto, ou até mesmo
tempo de viagem, recorremos a duas funções. Uma que relaciona a velocidade com o tempo, através da aceleração, que pode ser positiva ou negativa. A outra relaciona espaço com o tempo. Está sendo que é uma função do segundo grau, né? Saber as propriedades do gráfico é de extrema importância. Indique a opção que traz a alternativa correta dos gráficos da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo, respectivamente. Quando temos um movimento progressivo, deixa eu pegar só esse enunciado aqui. Pronto, ele quer o gráfico da velocidade e o da posição, né, pessoal? Pronto, só aguardando enquanto ele reage aqui, pessoal. Existe um movimento acelerado, ele pode ser progressivo, não? Ou retardado. Que é isso? Progredir, né, como o próprio nome já diz, é aumentar. Então ele vai aumentando a velocidade. Isso acontece quando eu imprimo uma aceleração positiva, não? Essa velocidade ela está aumentando, então a final vai ser maior do que a inicial. Eu vou ter uma variação de velocidade positiva. Mas essa aceleração também ela pode ser negativa. Quando o móvel, ao invés de aumentar a velocidade, ele diminui a velocidade. Então, neste caso, eu vou ter uma aceleração negativa. Essa aceleração negativa eu chamo de movimento acelerado retardado, porque ele está diminuindo, retardando, né, seu deslocamento. Ele está diminuindo o espaço percorrido com o decorrer do tempo. Então ele vai retardar a chegada, né, em um determinado ponto. Por isso que chama de movimento. Então vamos voltando à questão aqui, né? Ó, pessoal, então ele quer que a gente encontre respectivamente, indica a opção que traz a alternativa correta dos gráficos da velocidade. Então a gente viu que a gente tem uma equação para a velocidade, V igual a VO mais A vezes T, e tem uma equação para a posição, né? S igual a SO VOT mais a T2 sobre 2. Então no gráfico eu tenho no eixo X meu tempo, que é ele que vai ordenar, né, este movimento. Então eu tenho aqui o tempo, pode ser em segundo, em outra unidade. Aqui eu tenho a velocidade. Então o gráfico da velocidade vai ser bem simples, né? Aqui eu tenho a minha variável e ela é uma equação do primeiro grau. O meu T aqui é 1. Vocês estão vendo aqui? Não consigo ver o chat mais. Deixa eu ver aqui o Meet. Pronto, vocês estão vendo, né, aí a tela. Então o que diz aqui, pessoal? Eu vou sair de um valor inicial para a velocidade. Então vai ter determinado valor inicial aqui para a velocidade. E essa velocidade, ele diz que é progressiva, então ela vai aumentar. Como é que eu indico um gráfico aumentando a velocidade aqui? Vai ser uma reta, onde essa velocidade aumenta com o tempo. Certo? Então essa vai ser o meu gráfico para a velocidade. Agora vamos encontrar o gráfico para o deslocamento, não? Aqui, se você observar, eu tenho uma equação do segundo grau. Como é a equação do segundo grau? AX ao quadrado mais BX
mais C igual a zero, né? A equação do segundo grau. E a gente sabe que a equação do segundo grau, ela é positiva, pode ser positiva ou negativa, né? Quando ela é positiva, tem uma concavidade para cima. E quando ela é negativa, eu tenho uma concavidade para baixo. Lembram disso, da equação uma equação do segundo grau? Então você olha para este aqui. Se o A for positivo, eu tenho uma concavidade para cima. Se o A for negativo, eu tenho uma concavidade para baixo. Então, no caso aí, qual dos dois eu vou ter, pessoal? Uma parábola voltada com a concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Isso, porque ele disse que o movimento é progressivo. Então, eu tenho uma aceleração positiva. Precisa nem dizer qual é, né? Aqui, qual foi os dois graus que a gente identificou. Vamos para a próxima. Eu vou só montar aqui e vocês fazem o cálculo, certo? Para mim dar a resposta da prova. Ó, como é que eu procedo nas questões de física? Desde que eu estava fazendo o ensino médio até hoje. Primeiro eu vou extrair todas as informações que tem no enunciado, certo? Então um veículo parte do repouso. Então se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero, né? Então todas as informações a gente tem que notar aqui. Partiu do repouso, saiu do zero, em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Então ele está fornecendo a aceleração que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então mesmo que ele não tivesse dito aqui a aceleração, se viesse só este valor com metros por segundo ao quadrado, a gente já teria que identificar como uma aceleração, que é a unidade de aceleração, certo? Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 4 segundos, então ele quer duas coisas, a velocidade e a distância. Ele quer a velocidade e a distância, que é o meu ΔS, após 4 segundos. Pronto. Primeiro passo que eu indico a vocês que estão iniciando a estudar física agora, né? É sempre fazer esse procedimento, extrair todas as informações que o enunciado venha a fornecer. Pronto, agora a gente sabe que a gente tem uma equação para a velocidade e uma equação para o espaço. É só usar essas equações. Qual é a equação para a velocidade? V igual a VO mais A vezes T. Qual é o procedimento agora? É só seguir uma receitinha de bolo, substituir tudo que a gente tem. A gente tem a velocidade final? Não, é o que ele quer saber. Tem uma velocidade inicial, tem uma aceleração e tem um tempo. Então isso me permite encontrar a velocidade final. Só tem ela aqui que falta descobrir, né? Então agora é só substituir, pessoal. A velocidade inicial é 0. A aceleração é 3. E o tempo é 4. Daqui vocês fazem, né? Quanto é que dá essa velocidade final aqui? 12.
Isso. Você já tem o item correto aqui, né? Mas para ter certeza tem que achar a posição. Como é que eu vou fazer para encontrar a posição? É só usar a equação que me faz prever a posição do objeto em movimento acelerado. Aquela, né? S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. O que ele quer é o ΔS, é o deslocamento, certo? Então, se eu passar isso para o outro lado, fica S menos SO. O que é o S menos SO? Alguém me diz o que é posição final menos inicial? S menos SO é o meu ΔS, né, pessoal? Mas justamente o que ele quer saber, ó, quanto é o meu deslocamento, né, a variação de posição. Então aqui fica ΔS, que é o S menos SO. E no outro lado vai ficar o quê? O VO que eu tenho, o tempo que eu tenho, a aceleração que eu tenho e o tempo que eu tenho. Então eu posso achar este meu ΔS tranquilamente. É só substituir. Quem é o VO? 0. Quem é o tempo? 4. Mais. Quem é a aceleração? 3. Quem é o tempo? 4 ao quadrado. Aqui o θ ao quadrado. Dividido por 2. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então é só resolver essa continha aqui, ó. Bem fácil, né? Lembre-se das regras, né? Primeiro eu tenho que executar a potência. Não vai multiplicar o 3 direto, pelo amor de Deus. Primeiro você faz a potência, multiplica por 3 e divide por 2. Quanto é que vai dar isso? Vocês fazem aí. Não é fácil resolver essas questões? Bem simples, né? Então sigam este padrão. Eu aconselho a vocês seguirem este padrão. Primeiro passo, extrair tudo que a questão fornece. Aí depois é só aplicar nessas fórmulas, né? Você pode ter a formulazinha anotada aí, né? Não tem problema. Até coloquei aqui para vocês essas fórmulas. Tem todas essas fórmulas aqui, depois eu passo para vocês. Aí o ideal é saber quais usar, né, pessoal? Se ele quer a velocidade, você tem que usar a equação da velocidade. Se ele quer a posição, você tem que usar a equação da posição. E assim vai. Alguém fez essa continha aqui? 4 ao quadrado dá 16, 16 por 2 é 8, 3 vezes 8. Gente, vocês estão aí. Vamos lá, próxima questão da lista, né? Gente, a gente viu este gráfico aqui, né? Este gráfico aqui pode ser de um movimento uniforme? Não, Por quê? porque a velocidade está aumentando e o movimento uniforme, ela é constante, ela não muda. Isso, mas a gente não tem aqui o que é no eixo Y, né? Vamos ler o enunciado primeiro. Dá para ver aí, pessoal, tranquilo? No lixo de uma sala de primeira série de ensino médio foi encontrado um pedaço de papel em que estava traçado o gráfico referente a um movimento. Só era possível ler movimento une. Pode-se afirmar que este gráfico corresponde a um certamente uniforme variado. Uniforme ou uniforme variado.
Acelerado, com certeza, certamente retilíneo e certamente uniforme. Tá meio ambígua essa questão, né? Vamos ser pegadinha isso daqui. A gente já viu que se no eixo Y fosse velocidade, certo? Se no eixo Y aqui for velocidade, e aqui o tempo. A gente só tem informação sobre o eixo X, né, que é o tempo. Mas isso daqui está oculto. Se for velocidade, ok. Se for velocidade, só pode ser um movimento uniforme e variado, né? Se o Y for v, velocidade, isso certamente é um movimento uniforme e variado. Mas se for S, estou colocando aqui os dois casos, certo, pessoal? Se for v, uma reta crescente seria um movimento uniforme e variado. E uma reta constante, velocidade a mesma, seria um movimento uniforme, certo? Então, se aqui fosse V, só poderia ser, certamente seria um movimento uniforme e variado. Mas só que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que tem no eixo Y. Então, pode ser muito bem, pode ser... Vamos ver como ficaria a posição, né? Se aqui eu tivesse o tempo, só para a gente tirar da dúvida, e aqui a gente tivesse o meu S. Bom, se aqui fosse o S e aqui fosse o tempo, eu teria para um movimento uniforme, o espaço vai aumentar com o tempo, né, constante. Observe aqui que eu tenho muito parecido com essa figura, né? Então aqui eu tenho um movimento uniforme. Então eu não posso dizer, só olhando para essa figura, que ele é acelerado certamente. Pode não ser, pode ser um gráfico do movimento uniforme, onde eu tenha espaço em função do tempo. Como seria o espaço em função do tempo para um movimento variado? A gente viu também que é uma parábola. Seria isso. Então, isso daqui não me permite dizer se é um movimento, certamente um movimento variado ou uniforme. Ele pode ser os dois, ó. Dependendo do que tenha no eixo Y. Ele pode ser tanto uniforme quanto uniforme variado. Deu para entender o porquê? Vai depender do que tem no Y, né? Eu não posso afirmar que é variado ou uniforme sem saber qual é a grandeza que eu estou analisando no gráfico. Bom, se for a velocidade, com certeza isso daqui vai ser variado, porque eu vou ter este gráfico representado pela linha preta, que eu tenho aqui. Velocidade aumentando. Porque se fosse velocidade no uniforme, eu teria uma reta constante. Mas, olhando posição em função do tempo, essa posição no movimento uniforme ela vai aumentando constantemente. Enquanto no variado, ela obedece uma função do segundo grau. Então, este gráfico pode ser do movimento uniforme, se isso daqui no eixo Y for posição. Porque se eu colocar o S aqui, eu tenho este gráfico do movimento uniforme. Se eu colocar o V,
eu tenho este gráfico da velocidade. Então pode ser um ou outro, dependendo do que tenha no... É uma pegadinha essa questão. Boa. Vamos para a próxima. É só isso. Ah, bom, ele é muito bonzinho, eu passo logo a Dantes. Pergunta, gente. Tranquilo, então? Então, vocês já podem enviar lá a prova parcial de vocês, né? Mas, bom, então, a gente continua na próxima sexta, se tiver alguma atividade para ajudar, né? Ou então, a gente faz outros exercícios do livro. Ou... Depois, alguém quiser rever, eu gravei, pessoal. Acho que dessa vez deu certo. Deixa eu ver aqui. Deu.